parte física, dá para pelo menos oferecer um crédito, porque o Flamengo teve uma temporada desgastante, mas agora já era tempo para estar jogando um futebol mais atrativo, Cicinho. E ontem o Inter não apenas saiu na frente, uma estratégia, a tática, a disposição do time deixaram o Flamengo em maus lençóis. Depois empata num pênalti que vamos falar na sequência. Exatamente, Renata. Se jogar contra o Flamengo, você tem que, pelo menos, ganhar na vontade. Porque você, no nível técnico, é difícil, porque o Flamengo realmente está acima das outras equipes. Com exceção do Palmeiras, que provavelmente vai vir reforço. Talvez o Cruzeiro, mas o Flamengo ainda está à frente. Então, na vontade, você consegue competir. E o Inter foi muito bem organizado. O que espanta nesse time do Flamengo é a falta de criatividade pelas peças que tem. E o Inter, sabendo disso, assistindo provavelmente os jogos anteriores do Flamengo, conseguiu blindar muito bem isso. E isso acabou surpreendendo. E tem os seus atacantes que é rápido. O Borré, voltando à fase boa, de fazer gol, tendo tranquilidade na frente do gol, coisa que ele não estava tendo o ano passado. Então isso tudo colabora para que o Inter consiga evoluir. Em compensação, o Flamengo, nós não vemos evolução. O próprio treinador falou, o Inter esteve mais perto da vitória do que o próprio Flamengo. E o Inter, pelas peças, é inferior, mas pela vontade foi superior. Quando você olha, Ronaldão, o scout da partida, os números do jogo, claro, mais chance, posse de bola, até quem não viu a partida pensa o Flamengo foi superior. Mas na prática, o Inter conseguiu bloquear, neutralizar o Flamengo, usou bem o contra-ataque, o Carboneiro toda hora sendo acionado, toda hora preparado para receber essa bola. E a gente vê que a dupla de volantes ali, Ronaldo e Paulinho, se entenderam. O Alan Patrick esperando uma bola no meio-campo para poder melhorar a qualidade do time. O Inter foi seguro, não sofreu tanto, mas o pênalti é uma coisa que a gente vai discutir e acabou definindo. E o Flamengo, mesmo empatando, não conseguiu virar o jogo. E a superioridade que então nós estamos falando aqui foi no meio de campo também. Todo mundo está pegando o Flamengo, está povoando o meio de campo com jogadores rápidos. Tanto é que o Carboneiro... E o Paquetá que você falou que ia destruir o Inter ontem? Foi o mesmo que jogou contra o Corinthians que você falou que ia estar em campo. Foi o mesmo. É o mesmo bebido. Agora, o que teve assim de diferente, que eu achei até estranho no lado do Inter, que estava com muita vontade, estava com uma vontade de vencer o jogo, é deixar esse menino Carboneiro por dentro. Se deixa ele aberto no costado dos alas, ia complicar. Ia dar mais trabalho pro Flamengo. Aí ele trouxe ele por dentro e muita gente povoando no meio de campo, o Flamengo se perde, não tem espaço para fazer aquele toque, não tem aquele jogo de qualidade. O Arrascaeta começa a girar e acaba batendo no zagueiro, ou ele gira, bate no volante, ou ele gira, bate no outro zagueiro. Aí ele olha, tá o Carboneiro do lado dele. Então, o Inter fez o certo ontem. Além de jogar com muita vontade, tirou os espaços. E o ataque do Flamengo é muito celebrado, porque tem muita qualidade, além de opções, mas a gente vê que o Pedro, um jogador que faz tempo que não consegue entregar o seu melhor, outros jogadores como o Bruno Henrique ali também, Samuel Lino, você vê que o Luiz Araújo passando por um momento que não é o melhor, e aí isso aí influencia, porque o Flamengo é muito equilibrado, com defesa, com meio campo e ataque, e não está conseguindo. Agora, o pênalti, eu quero saber de vocês. Eu, honestamente, eu marcaria esse pênalti, porque o juiz estava em cima, ele assume um risco, há um toque, mas também muita gente reclama que primeiro foi uma disputa de bola, não é? E que aí ele não teria o que fazer porque estava disputando a bola com o adversário, com o Varela. E aí eu pergunto para você, Edu, qual é a sua opinião? Muito pênalti. Renato, ele foi disputar a bola, mas ele não pegou a bola. Pegou a bola do tornozelo. Foi. A bolinha do tornozelo. Então eu vejo assim, dentro da área, a gente não pode ali... Olha o juiz, ó, a visão do juiz. Tava de frente. Ajudou. 3 metros ali, tava certinho. Pra mim, eu marcaria esse tinha pênalti. amarelo? Ô Bernabé, dentro da área, tira essa bola, não queira sair jogando, não. Aí faz um pênalti e tava ganhando. Acho que a reclamação da equipe do Inter era de uma possível falta antes, numa jogada antes que... eu também não vi essa jogada. Aí eu acho que foi pênalti, sim. É um risco que você assume hoje em dia. Tem arbitragem no campo, tem o VAR. Ronaldão. Você achou que foi pênalti? Eu falei. Eu vou com você, bebida. Hoje é seu aniversário. Ai, como dói falar isso, né? Eu vou com você. E o protesto da torcida aí, olha lá. Felipe, o seu time joga sempre por dentro ali. Tá muito povoado, você vai ter que agora usar mais o Cebolinha. Você vai ter que usar os caras ao extremo ali. O meio tá povoado, vai ter que jogar pela lateral. Um passe só, um toque só. Olha lá.
E para jogar no meio tem que ter disposição. Você vai ter que arrumar esse time aí, porque agora todo mundo sabe que é só povoar o meio de campo que ganha do Flamengo. Próximo adversário do Flamengo é o Vitória, no Barradão. Então vamos para mais notícias do Flamengo. A procura de um atacante, o Flamengo tem 2 nomes no radar, né, pessoal? O Flamengo segue aí buscando 2 atacantes, ou um atacante no caso, né, para poder fazer uma sombra ali pro Pedro, cara. Davi Nunes, né, cara, e o Evanilson estão na mira do Flamengo com altas ambições no mercado. Só que, cara, o Davi Nunes é muito caro, cara. Davi Nunes aí seria uma contratação muito alta, até mesmo mais alta que a do Paquetá. Então acredito que não vem, o Flamengo não vai fazer essa investida aqui no Davi Nunes. Mas mesmo assim o Flamengo fez, né, uma consulta aí pelo Uruguai Davi Nunes, mas a questão financeira é um impasse para o clube avançar na negociação. Ele está atualmente no Al Hilal e recebe algo em torno de 16 milhões de euros. Cara, é muita coisa. Muita coisa. E não pretende voltar à América do Sul. Ou seja, impossível Davi Nunes aqui no Flamengo. Entendeu? Tem muitas notícias saindo aí, mas muito difícil mesmo. E outro nome também é o Evanilson, né, cara? É a camisa 9 e o Flamengo demonstrou interesse no Evanilson, que teve seu nome aprovado pelo Felipe Luiz. O rubro-negro sinalizou com a proposta de 30 milhões de euros, só que o time da Inglaterra pede, né, 50 milhões. É muito alto também, mais caro que o Paquetá, muito difícil. E o Flamengo, né, cara? Evanilson formado nas categorias de base do Fluminense. E o Flamengo aqui estende algo ali para o meio do ano, né? Tentar aí a contratação no final da temporada da Europa para poder tentar trazer o Evanilson. Pode ser que abaixe o valor? Pode ser, mas o Flamengo tem que gastar muito mesmo no centroavante, cara. Tem que investir. O mesmo investimento ali feito pelo Paquetá, algo em torno daquilo ali, 35, 40, 38 milhões de euros para trazer um centroavante. O Flamengo precisa de um cara decisivo lá na frente, porque o Pedro não tá dando mais pro Pedro. Muitas pessoas dizem, mas tem que chegar a bola. Cara, até mesmo as que chegam, ele desperdiça. Então tem que ter uma sombra, tem que ter alguém para revezar, porque o Bruno Henrique também não dá. Então é isso, galera. Se inscreva aqui no canal para estar sempre recebendo as melhores notícias do Flamengo. Até a próxima e valeu!